Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Muita conta, né, minha gente? Não parou por aí não, tá? A gente vai agora falar um pouquinho de gasometria, de uma forma bem simples. Trabalhar essa gasometria, a mais comum, o distúrbio gasométrico mais comum na desidratação, e vocês entenderem, diante de uma gasometria, vocês fazerem uma leitura, se você tem uma acidose, uma alcalose, se ela é respiratória, se é metabólica e se tem uma compensação que o organismo está buscando. Então, eu vou fazer de uma forma muito simples, porque não dá tempo de aprofundar mais do que tantas contas que vocês já estão até aqui por si. Nossa, e também nós temos mais à frente uma situação de cetoacidose que a gente vai poder voltar, retornar e aprofundar um pouquinho em gaso. Então, se a gente hoje cumprir isso, que a gente entendeu essa parte, já estou super, hiper satisfeita. Então, falando em gaso, em que momento isso vai acontecer? Minha gente, primeiro, eu tenho que ter uma desidratação grave, que nós já vimos. O que a gente faz no pronto-socorro? Fazemos a fase de expansão com soro fisiológico a 0,9%, 20 ml por quilo, de 20 em 20 minutos, ou 30 ml, depende da literatura, por quilo a cada 20 minutos, até que essa criança apresente sinais de hidratação. Vamos considerar não só o comportamento dela, mas como a diurese. Por quê? Porque a gente viu naquela fórmula de Holiday-Siga que a gente coloca potássio. E aí você não pode, essa criança tem que ter diurese para poder você correr o potássio para essa criança. Muito bem, mas vamos lá, voltando aqui, tá? Nessa fase de expansão, a criança chegou grave. Ao mesmo tempo que eu solicito um acesso venoso para que eu faça já o soro de expansão, eu já solicito exames. Que exames? Não posso deixar de solicitar exames como dosagem do potássio, dosagem do sódio, como está a glicemia e a gasometria. Explicar potássio, sódio e glicemia, vocês entendem isso, porque aquela Holiday-Siga, a gente precisa da glicemia, porque a gente faz com soro glicosado a 5%, a gente adiciona cloreto de sódio, a gente acrescenta cloreto de potássio, então e aqui tá tudo de bom, vocês já viram por que a gente precisa disso. Agora, a gasometria, porque eu preciso saber se essa criança está com alguma alteração, se ela está compensando ou se eu tenho que acrescentar bicarbonato para poder ver se essa criança melhora. Vamos lá com calma, tá? Até aqui tudo bem, tá? Então, não esqueçam, de um acesso venoso de um lado, laboratório do outro, você mesmo vai pegando esse sangue, manda para o laboratório, pega esse sódio, pega esse potássio. Até porque, se você tiver diante de uma desidratação hiponatrêmica, um sódio baixo, você pode fazer caminhões de hidratação nessa criança e você não vai tirar a hidratação. Então, é interessante, porque em uma veia, um acesso, você vai colocando soro de expansão, solução de expansão, e no outro você vai ter que colocar o sódio. Quando você tem essa desidratação hiponatrêmica, prestem atenção, tá? Se eu não corrigir o sódio, eu posso ficar o dia inteiro tentando hidratá-la e não vou conseguir, tá? Mas isso é um segundo passo depois da gaso. Espera um pouquinho. Então, vou apagar aqui e a gente vai falar sobre a gaso. A parte teórica sempre nos é dita que vocês já sabem. Então, a gente vai
Não vai ficar discutindo teoria aqui. Eu vou discutir o pH, lembrar vocês. Minha gente, todo mundo sabe, né? Eu quero ouvir. Eita! De 7,35 a 7,45. Ok. Se eu tenho um pH abaixo de 7,35, eu tenho uma acidemia. Eu tenho uma acidose, correto? Se eu tiver um resultado de pH no magágio acima de 7,45, eu tenho uma alcalemia, eu tenho uma alcalose, tá? Então, toda vez que você tiver uma desidratação grave, faça o soro de expansão de um lado e já pede exames do outro, incluindo gasometria. Para você saber também, o fato de você avaliar uma gaso é para você saber se esse organismo está compensando aquele distúrbio. Se ele está compensando, que bom que está compensando, é um bom sinal, tá? Então, para gaso, nesse momento eu vou precisar de 3 elementos. O pH, eu vou precisar do bicarbonato, tá? O HCO3-, que o normal é de 22 a 26 miliequivalentes. Se eu tiver um bicarbonato abaixo de 22, ele caracteriza um distúrbio metabólico do tipo acidótico. Se eu tiver um bicarbonato acima de 26, ele aparece quando eu tenho uma alcalose metabólica. Dá para vocês sentirem uma coisa? O pH é diretamente proporcional ao bicarbonato. Então, o pH abaixo de caracteriza uma acidose. O bicarbonato abaixo de caracteriza uma acidose metabólica. Isso é importante, tá? Então, eu tenho uma proporcionalidade, tá? O outro elemento que eu falo para vocês é a pressão parcial de CO2, que o normal é de 35 a 45 milímetros de Hg. Aqui é inversamente proporcional. Quando que eu tenho uma acidose respiratória? Quando eu tenho aumento acima de 45. Quando é que eu tenho uma alcalose? Quando o meu PCO2 está abaixo de 35. Vejam, o bicarbonato acompanha o pH, então ele é proporcional ao pH. pH baixo, bicarbonato baixo, eu estou falando em acidose. Diferente do PCO2, tá? O PCO2 baixo é uma alcalose, o CO2 alto é uma acidose. Ok, como a gente faz isso? Bom, aí a gente vai fazer algumas perguntas, tá? Esse quadro no início parecia grande, agora ele é pequeno mesmo, o que a gente tem. Vou sentar um pouquinho, tá? Pra gente fazer um pouquinho, hoje estou cansada, pra gente ver o seguinte. Aqui são os meus rascunhos, porque para eu poder me guiar, senão eu me perco nessas histórias. Primeira coisa que você tem diante de uma gasometria, a primeira pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: o paciente tem acidose ou alcalose? Primeira pergunta que eu acho interessante. Como é que eu vejo isso? Eu vejo pelo pH, certo? Então, minha primeira pergunta, eu estou diante de uma acidose ou uma alcalose? Para isso, eu respondo vendo o pH. Muito bem. A outra pergunta que eu acho interessante, qual é o distúrbio primário? Ele é metabólico ou respiratório? Então, eu estou diante de uma acidose ou de uma alcalose? Verifico o pH. Ok, vamos lá para o distúrbio primário. Eu vou ver o quê? Eu vou ver o bicarbonato e vou ver a pressão parcial de CO2. Se for
bicarbonato, eu estou diante, vamos supor, o pH me indica, me sinaliza um pH abaixo de 7,35. Então, eu estou diante de uma acidose. Se eu pego o bicarbonato e ele está baixo, eu tenho uma acidose metabólica. E é interessante que a terceira pergunta é assim, o paciente está compensando? Então, primeiro, o paciente tem acidose ou alcalose? Verifique pelo pH. Qual o distúrbio primário? Ele é metabólico ou respiratório? Diante desses dois elementos eu sei. E a outra coisa, o paciente está compensado? Depende. Então vamos lá. Por que eu estou perguntando isso? Gente, quando eu tenho uma acidose metabólica, o organismo vai tentar compensar com uma alcalose respiratória. Se eu tenho uma acidose respiratória, ele vai tentar compensar com uma alcalose metabólica. Se eu tenho uma alcalose metabólica, ele vai tentar compensar com uma acidose respiratória. Então, o organismo está sempre tentando fazer essa compensação. Às vezes acontece, fica compensado e às vezes não. É interessante que é muito difícil ele corrigir o pH. O organismo sozinho corrigir o pH é um pouco difícil, mas ele pode fazer uma compensação, que aí não é um distúrbio primário, é um distúrbio secundário, e fazer uma compensação. Exemplo, eu tenho uma acidose metabólica, é essa continha que a gente vai fazer daqui a pouco. Eu tenho uma acidose metabólica, tá lá, eu olho e vejo, será que está compensando? Tem uma continha, essa continha, gente, vocês não podem esquecer, porque é nisso que eu vou me bater hoje. Não vou me aprofundar, mas em compensação eu quero essa equação assim, na ponta da língua. Essa equação, ela me dá a resposta se diante daquele distúrbio metabólico, por exemplo, se o pulmão está conseguindo fazer uma compensação. Porque o organismo tem esse plano B, né? Se está desse jeito, vamos tentar fazer do outro. Então, ele responde dessa forma. O que eu preciso para vocês cheio de continha hoje, né? A gente não pode perder. É muita coisa que a gente vai e volta para poder fazer assim o melhor, tá? Então, qual é o tchan daqui, tá? A equação que eu falo que vocês não podem deixar de saber de cor é quando eu tenho uma compensação, quando o meu distúrbio primário é metabólico e eu vou compensar com o componente respiratório. Porque se tratando de diarreia, de desidratação, o que acontece na grande maioria das vezes é uma acidose metabólica. Para a acidose metabólica, quem vai responder com essa compensação vai ser o componente respiratório. Uma vez acidose metabólica, o componente alterado é o bicarbonato. Então vai haver uma compensação, uma tentativa de compensar pelo componente respiratório. Então a gente vai ter que ver qual é a pressão parcial do CO2. Essa continha vocês vão gravar, tá? É 1,5 multiplica pelo bicarbonato que tem, tá? Acrescenta 8 mais ou menos 2. Para aquela acidose metabólica, o resultado disso aqui que eu fizer, buscando ver o componente respiratório, tem que estar dentro do que isso aqui vai ofertar para a gente. Bom, vamos para a prática, que é mais fácil de ficar falando, né? Então, eu vou deixar essa aqui e eu vou passar para vocês. Vou sentar de novo, prima. Vou passar para vocês isso daqui, quer ver? Um exercíciozinho, mas tem vários, tá? Não tem problema, tá?
olha só, tem que partir para os mais menos complicados, né? Olha só, uma adolescente de 15 anos, com dor abdominal e vômitos, perda de peso, parará nas 2 semanas. Bom, ela chega no pronto-socorro muito grave, com uma oximetria de 95, uma frequência cardíaca, perdendo peso, enfim. Isso não interessa o caso, me interessa pra gente é o que ela apresenta. Ela estava desidratada, grave, e fizeram, além do sódio, potássio e da glicemia, solicitaram também a gasometria. Veio assim, minha gente, olha, um pH de 7,21. Dividir aqui. Veio um PCO2 de 24 e um bicarbonato de 10. Tem muito mais coisa, né? Tem base excess, tem PO2, enfim, tá? Não me interessa agora estender isso, porque isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais quando a gente estiver mais na frente da diabetes. Primeira pergunta que a gente faz: qual é o distúrbio gasométrico que essa criança tem? Ela está com 7,21, se eu sei que é de 7,35 a 7,45. Abaixo de 7,35 eu tenho então uma acidose. Essa criança está em acidose. Qual o componente, uma outra coisa também, um macetezinho para a gente saber trabalhar se esse distúrbio primário será um distúrbio metabólico ou será um distúrbio respiratório. Vocês procurem os dois. Tá aqui o PCO2 de 24, tá aqui o HCO3 de 10. Interessante saber qual desses aqui acompanha o pH. Quem está em acidose com esse pH, fazendo jus ao pH? Bom, o PCO2 com 24, a gente sabe que é de 35 a 45. Para ter uma acidose respiratória, tinha que estar acima de 45. Então, não é respiratória. Só pode ser metabólica. Porque abaixo de 22, lembra? O pH com o bicarbonato, eles são diretamente proporcionais. Se abaixa um, abaixando o outro, o processo é acidose metabólica. Então, diante da gente, você tem um 7,21, que é uma acidose, e vou buscar quem é que faz companhia a esse pH. Quem faz companhia ao pH é o HCO3. Beleza, então já tenho a resposta para o meu distúrbio primário. Eu tenho uma acidose metabólica. Ok. Se o meu distúrbio é metabólico, quem vai buscar a compensação, quer dizer, o meu distúrbio secundário, aquele que vai buscar a compensar, vai ser o respiratório. E para isso, aqui não vale o PCO2 estar entre 35 e 45. Veja, 35 e 45 seria se o meu pH, 35 a 45, se o meu pH tivesse 7,35 a 7,45, se o meu bicarbonato estivesse entre 22 e 26, essa fórmula é igualzinha quando está tudo normal. Esse distúrbio da PCO2 não pode você dizer se 24 está baixo. Não, você tem que saber se 24 é a compensação que o CO2 está dando para essa acidemia. Então, eu tenho uma acidose metabólica. Meu distúrbio primário é aquele que acompanha o meu pH. E quem que vai fazer agora a compensação? PCO2. E como é que eu sei? Por essa fórmula. Então, vamos lá. Vamos ver se tá. Pressão de CO2. Aí eu vou 1,5 vezes o bicarbonato. 10 mais 8 mais ou menos 2. Eu fiz essa continha já, tá, minha gente? Tivemos um probleminha na outra, né? Então eu adiantei um cadinho pra gente, né? Então você vê 1,5 vezes 10, né? Então, vocês façam aí. 1,5 vezes 10 vai dar 15,
mais 8, 23. Mais ou menos 2. Então, essa continha aqui deu 23 milímetros de mercúrio. Mas eu posso chegar a 25, como posso chegar a 21. O que eu espero do PCO, qual o resultado, melhor dizendo, do PCO2 para esta acidose metabólica? Entendem? Esquecem aqui que você tem que olhar isso aqui, que tem que estar no 35, 45. Não! A situação aqui é de desequilíbrio. Então você tem que saber que tem que estar tudo desequilibrado. Você não pode olhar 24 e dizer que isso aqui está alterado. Não. Então nós descobrimos que o pH, acidose metabólica, distúrbio primário. Eu faço essa continha para saber se a compensação ventilatória está ocorrendo. O que deu nessa continha fácil, que não pode sair da cabeça de vocês? Isso aqui lá, na ponta da língua, eu vejo que o meu PaCO2, se vocês fizerem isso aqui, vai ter que estar para esse distúrbio entre 21 e 25. Quanto está o meu CO2, pressão arterial do CO2? 24. Está contido aqui? Sim. Então, para essa acidose metabólica, como distúrbio primário, o meu PCO2 tem que estar de 21 a 25. O que eu apresento para vocês? 24 milímetros de Hg. Então, isso aqui eu digo que é uma acidose metabólica compensada parcialmente. Ah, por que o parcialmente, Rosalda? Porque para eu ter uma acidose metabólica compensada, eu teria que ter essas alterações, mas o meu pH tinha que estar em 7,35. Raramente isso acontece. É muito difícil você usar o que você tem para compensar, mas conseguir chegar nesse pH normal. Não existe. Então você vai dizer, é uma acidose metabólica compensada parcialmente. Ou então, é costume falar assim, acidose metabólica parcialmente compensada. Tá? Por quê? Porque o meu PCO2 para essa 7,5 de pH e para 10 de bicarbonato tem que estar aqui, 24, 21, 23. Então eu digo que ele é parcialmente compensado. Entendeu, gente? É isso que eu quero. Mais nada por enquanto. Calma aí. Mais um pouquinho de exercíciozinho, porque depois de amanhã a gente vai fazer mais exercíciozinho, né? Já tinha muito aí, né? Então não dá para passar, né? Deixa eu ver aqui um outrozinho. Que a gente vai fazer também, que eu acho hiper simples. Não estou entrando em teoria porque eu falo pra gente que vocês sabem teoria. Vou sentar bem. Vamos lá. Vamos ver esse casinho aqui? Olha só, é um casinho de Mariazinha com vômito e diarreia. A mãe diz que ela está evacuando várias vezes, que urinou só uma vez na fralda nas últimas 24 horas, tá? Ao exame físico, ela está letárgica, com enchimento capilar muito lentificado, é diagnosticado como uma portadora de desidratação grave, solicito exames e vem esse tipo de coisa aqui que vocês vão me dizer, tá? Preste atenção. pH de 7,32. Um bicarbonato de 12 e um P arterial de CO2 de 26. Primeira pergunta, qual o distúrbio gasométrico? Acidose ou alcalose? Para esse pH de 7,32, eu tenho uma acidose. É de 7,35 a 7,45. Então, eu estou diante de uma criança em acidose. Ok. Qual é
distúrbio primário. Bom, vamos lá. Quem é aqui que está acompanhando o pH? Bicarbonato com 12. A gente sabe que o bicarbonato abaixo de 22 fala a favor de acidose, tá? Então, o distúrbio primário é metabólico. Então, eu tenho uma acidose metabólica, ok? Tá. Se é metabólica, meu distúrbio primário, eu vou buscar uma compensação no meu componente respiratório. Novamente, aquela continha. Então, será que esse PO2 de 26, que a gente fica achando assim, nossa, se eu pensar que é 35 ou 45, mas se eu pensar isso em condições normais, só que eu não estou em condições normais, então a gente vai usar aquela nossa fórmula 1,5 vezes bicarbonato, que é 12, mais 8, mais ou menos 2. Eu fiz a continha aqui, isso deu o meu PCO2 deu de 24. Então, mais 2, ele vai para 26, ou ele pode, o mínimo dele, de 22. 24 é a média, mas ele vai pegar mais ou menos 2. Vamos lá, qual é o meu CO2? 26. 26 está dentro do que eu espero para essa condição? Sim. Então, eu tenho uma acidose metabólica. Meu pH chegou em 7,35? Não. Então, ele é parcialmente compensado. Ou seja, o meu distúrbio primário de 12 com pH de 7,32 e o meu bicarbonato de 12, a minha distúrbio primário está aqui, a minha compensação se fará pelo CO2. O CO2 tem que estar nesse intervalo. Tá, então eu tenho acidose metabólica parcialmente, porque meu pH, muito dificilmente o organismo consegue chegar ao normal, mas está compensado, tá? Então é isso. A gente tem bastante exercícios em que vocês vão ver que às vezes não está compensado. Aí você tem um distúrbio misto, você tem uma acidose metabólica com uma acidose respiratória. Mas isso aí já é história para um outro momento, que de contas vocês já estão lá por aqui, né? Então, meus amores, ficamos por aqui. Gostaria de falar mais, mas já demais também cansa, tá? Amanhã, eu acho que é 10 horas, né? Que a gente vai se encontrar e a gente vai tirar todas as dúvidas. Eu tô louca para essa quarentena acabar, para a gente se ver pessoalmente, presencialmente. E o nosso chopinho tá de pé. Nem que seja assim no último dia do primeiro semestre, acabou. Ah, mas esse chopinho tá de pé, tá? Meus amores, até amanhã, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau. I love you.